Atenção, notícia agora às 7h08. Aprovada a PEC dos benefícios em segundo turno. Por isso tivemos de interromper aqui a fala de Nakagawa para compartilhar com vocês essas informações. De fato, então, toda aquela discussão envolvendo desde senadores, agora os deputados e os embrólios no meio do caminho para conseguir levar a plenário e, de fato, fazer a votação, chegaram ao fim. Aprovada a PEC dos benefícios em segundo turno. Aquela PEC que o valor passa dos 42 bilhões de reais. Qual é a proposta? Relembrando aqui para vocês, é que esse dinheiro seja dividido em diferentes setores da sociedade. A gente não fala só do Auxílio Brasil ou, de repente, só do Auxílio Caminhoneiro. Olha só, eu vou narrando aqui para vocês, tá? 41,2 bilhões aprovados na PEC. Por enquanto, então, Auxílio Brasil vai receber um investimento, um up de 26 bilhões de reais. Auxílio Caminhoneiro, 5,4 bi. Compensação no etanol e de tudo isso que a gente tem podido ver ultimamente, redução de preços e o governo federal colaborando, ajudando para que haja uma redução nos preços. Vão investir em quanto? 3,8 bilhões de reais, entre outras questões. Que bom que eu estou com o Fernando Nakagawa por aqui para a gente poder repercutir o impacto disso, não é, Nakagawa? Nesse nosso mundão, incluindo nós brasileiros, mas também o impacto no mercado financeiro, que é um montante bastante voltuoso. Sim, definitivamente, Elisa. Acho que o primeiro ponto sobre essa PEC é importante frisar e lembrar sempre. A gente tem mais de 30 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar grave. Muitos estão passando fome. Então é preciso que o Estado, de alguma maneira, dê respaldo a essas famílias. Então, é ponto pacífico entre economistas no mercado financeiro de que sim, uma parcela importante da sociedade precisa de ajuda neste momento de inflação alta, ainda mercado de trabalho ainda lento na capacidade de geração de empregos. Mas, para além disso, há pontos importantes a serem observados. O primeiro deles é, esta PEC está burlando a regra eleitoral que impede a criação de novos programas sociais há poucos meses das eleições. Exatamente, a gente está há 81 dias do primeiro turno e o Congresso Nacional está aprovando, chancelando a criação de um novo pacote. Outro aspecto importantíssimo que vai gerar consequências de longo prazo é que este texto está burlando regras fiscais, teto de gastos, lei de responsabilidade fiscal, ou seja, todo o arcabouço que foi criado por este mesmo Congresso para tentar proteger as contas públicas está sendo driblado por esta aprovação que a gente vê agora ao vivo. E seguimos acompanhando, hein? Às 7h10, já virando 7h11, hoje, dia 13 de julho de 2022, é aprovada a PEC dos benefícios, aquela que engloba diferentes serviços que serão compartilhados com brasileiros que estão ali numa situação de insegurança. E qual é a justificativa do governo? Fazendo um resumo aqui, é por causa da elevação do petróleo e derivados e impactos sociais que tudo isso tem causado. Por isso que no meio da PEC tem questões envolvendo o etanol, tem questões também envolvendo o transporte de idosos, aquela gratuidade de transportes, tem auxílio para taxistas que têm de usar combustíveis, tem o auxílio gás. Inclusive, traz ali alguns milhões, 500 milhões de reais para um programa alimentar que faz uma parceria com famílias agricultoras. Larissa Rodrigues, queres acrescentar algo, Naka? É interessante porque o governo argumenta, Elisa, que tudo isso foi uma surpresa, mas o argumento ou o discurso do governo era de que a gente vivia um momento exatamente contrário. O ministro Paulo Guedes, a equipe econômica, dizia que o Brasil estava decolando, a economia estava super bem. Do ponto de vista da argumentação, o governo não me parece muito coerente. Ou o país estava bem, ou o país está numa situação de emergência como o texto aprovado. Mas o fato é, estas famílias, de fato, precisam de um respaldo neste momento. Vamos ao vivo, então, com Larissa Rodrigues, que vai conversar agora com a gente e explicar como é que, no fim das contas, solucionou-se este assunto. Ela fala com a gente ao vivo de Brasília. Conte-nos tudo, por favor, Larissa. Oi, Elisa, boa noite novamente. O fim ainda não chegou. Temos a análise ainda de 2 destaques depois desse segundo turno. Um destaque que trata daquela questão do estado de emergência, que a gente falou há pouco, e um outro destaque que quer suprimir do texto da PEC o período de pagamento do aumento do Auxílio Brasil. Lembrando que todo esse pagamento vale só até 31 de dezembro. Então, qual que é a intenção? Ao retirar esse período da PEC, que possa continuar o Auxílio Brasil no valor
valor de R$ 600 também nos próximos anos. Claro, esses dois destaques apresentados por partidos de oposição. Nesse momento, então, terminou, aprovaram em segundo turno o texto base. Ainda falta essas sugestões, essas análises por parte da oposição, que tenta, então, mudar um pouco esse texto. Mas a própria oposição, Elisa, já jogou a toalha. Não conseguiu no primeiro turno aprovar esses destaques e já sente também que não vai conseguir aprovar nesse segundo turno. A expectativa é que mais ou menos 1 hora termine tudo e essa PEC possa seguir para o que a gente chama de promulgação. Lembrando que, por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, ela não é sancionada pelo presidente da República. A última palavra cabe ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, dar aquela assinatura e passar a valer. Me falaram ali fontes ligadas ao Pacheco que ele pretende fazer essa sessão de promulgação na sexta-feira, ou seja, terminaríamos com esse assunto essa semana. Isso, claro, se a oposição não fizer o que vem prometendo há algum tempo, que é judicializar, levar ao STF como base que esse argumento do estado de emergência, que é a crise do combustível, não é um argumento válido, já que, segundo a oposição, e a gente também tem sentido na pele, há muitos meses, desde o início do ano, tem tido um aumento aí no preço do combustível, não só aqui no Brasil, a gente via Heloísa Vilela também falando desse aumento lá nos Estados Unidos. Eu volto com vocês. Larissa, obrigada. Você trouxe algumas questões bem relevantes para a gente, né? Portanto, temos a aprovação da PEC, mas alguns destaques ainda precisam passar por uma votação.